Boa noite, meu nome é Lucas Geslade Macedo dos Santos, eu sou aluno de licenciatura em Geografia. Esta é a aula com o tema de as transformações e evolução dos meios de transporte e comunicação. Bom, para a gente falar um pouco sobre isso, a gente se dá principalmente a respeito da globalização. Esses dois itens estão ligados totalmente à globalização. Então, como a gente já teve uma aula sobre a nova era, a nova ordem mundial, como a globalização entrou no processo da Guerra Fria, como a globalização se deu após a Guerra Fria, como ela entrou no mundo na nova ordem mundial. Então, essa aula seria para falar especificamente sobre esses dois aspectos, que é os transportes e a comunicação. Bom, a transformação dele, como eu disse, está ligada à globalização, e eles são responsáveis hoje em dia por conectar as pessoas, uma definição bem resumida seria conectar as pessoas em lugares diferentes do mundo. Então, é importante a gente saber que as transformações foram muitas, mas os meios de comunicação, por exemplo, que a gente pode falar, pode citar, desde da escrita, que era um meio de comunicação antigo, até o celular. Então, a gente pode ver que de uma coisa para outra tem muita diferença. Então, é um período bem grande para se estudar e teve muitas transformações nesse tempo, da mesma forma do carro. Desde o primeiro carro lá, no século... Já tinha os modais no século XIX, mas nos primeiros transportes de carro, por exemplo, bicicleta, século XX, do que virá hoje, do que você vê uma Ferrari, do que você vê um avião, do que você vê a evolução dos barcos. Tudo isso é evolução, a gente pode colocar dentro desse contexto da evolução do transporte e da comunicação. A gente vai puxar um pouco também nessa aula, falando um pouco sobre a questão do Brasil, como se dá as principais formas de transporte ou comunicação aqui no nosso país. É importante a gente lembrar. Então, o fato importante que a gente leva para ter a evolução desses meios foi justamente as revoluções industriais. As revoluções industriais que a gente teve lá, a primeira revolução lá na Inglaterra, todo aquele processo lá do carvão, tal, das locomotivas, e depois na segunda a gente já tem o petróleo, a energia elétrica, e uma terceira que seria essa revolução tecnológica que está totalmente ligada, principalmente à comunicação. Então, a gente traz a comunicação, hoje em dia, muito presente, principalmente por conta da pandemia. Você já parou para pensar que era impossível você arrumar um emprego e a pessoa te chamar para trabalhar em casa? Provavelmente um atendente, alguma coisa assim, ou uma pessoa de trabalhar em escritório, como, por exemplo, contabilidade, áreas nesse sentido, administração, sempre eram empregos presenciais que a gente pode falar. Então, o que a gente pode levar em consideração com essa pandemia é justamente tudo sendo de uma forma online, uma forma que não já existia, mas não era utilizada. Então, a forma de como se tornou útil ou se tornou estável é realmente incrível a gente parar para pensar. Em questão de tudo, questão de reunião, questão de aula, principalmente a faculdade, como que se dá essa faculdade aí, de qualquer estudante, faculdade presencial, se torna um ambiente totalmente virtual, totalmente ali que você tem que estar num outro âmbito, uma aula diferente, que o professor não está te vendo, você não está vendo o professor, você está só ouvindo.
E a comunicação está muito presente nisso. Cada vez de uma forma mais real, de uma forma que possa aproximar mais. É tudo graças a essas evoluções, essas transformações. O que a gente pode falar também sobre o transporte é que o transporte ele tem um papel fundamental na questão econômica. Então, a gente vai começar falando, primeiramente, sobre os modos de transporte. Vamos focar um pouco no transporte. Os modos de transporte que a gente tem aqui no Brasil e como se deu essa evolução deles. Então, eu peguei eu dividi em 4 modos de transporte que a gente tem aqui no Brasil e coloquei pontos positivos e pontos negativos. Vou explicar cada ponto. O primeiro que a gente vai falar primeiramente a gente vai entender que são esses 4, que são os 4 modais principais de transporte aqui no Brasil. Modal ou matriz de transporte, modal de transporte. Modo de transporte, o que a gente fala que é transporte, para transportar pessoas, indivíduos ou produtos. Então, essa é a definição, seria. Primeiro que a gente tem aqui, que é muito importante e é muito antigo, é a ferrovia. A ferrovia, ela significado é o transporte através de trilhos. Então, ponto positivo que a gente pode colocar principalmente com as ferrovias é que o trem, ele é um bagulho muito grande. Então, ele tem uma grande capacidade de carga, tanto de pessoas quanto de esses trens que levam produtos. Por exemplo, aqui em São Paulo, o que a gente tem de referência ao trem é o trem da CPTM ou metrô. Os trens do metrô, normalmente, eu acho que, se eu não me engano, são 6 vagões. E, mano, 6 vagões de gente em pé e gente sentada, tipo, lotado, é gente pra cacete que leva. Então, vocês podem imaginar, tipo, as linhas aqui do metrô de São Paulo, linha azul, linha vermelha, linha verde, ou os trens aí, a Coral, a Rubi, é gente pra caramba que leva em pouco tempo. Tipo, o transporte, a questão da migração que tem aqui em São Paulo, a questão de muita gente, por exemplo, que mora na Zona Leste, tem essa migração para as outras regiões, gente que mora em cidades do interior, como Jundiaí, Itapecerica, Tabuão, Mauá, Rio Grande da Serra, São Caetano, todas as cidades em volta que as pessoas precisam de um transporte mais rápido, e aqui em São Paulo tem essa facilidade que é o metrô. Você pagando uma passagem aqui, você consegue ir para qualquer linha do metrô fazendo baldeações, pagando uma passagem. Então aqui em São Paulo já se tem essa estrutura ferroviária grande justamente porque é uma cidade que as cidades em volta vivem muito pela capital. As pessoas vêm muito para cá. O trabalho está voltado para cá. Então, é importante ter meios das pessoas chegarem. Então, as ferrovias aqui, o sistema de trilhos, o que a gente tem conhecimento é justamente desse transporte metropolitano de pessoas. Mas, aqui no estado de São Paulo, ou no Brasil inteiro, a gente tem muito transporte ferroviário de produtos, muitos, muitos, muitos. E o que a gente pode falar também como ponto positivo das ferrovias dos trilhos é que os trilhos eles são ideais para uma larga escala. Então, ele é ideal para percorrer uma distância grande, uma distância gigantesca. Então, a gente pensa que uma linha de metrô, ela normalmente é grande. Por exemplo, a linha azul que a gente pensa, ela vai da Zona Sul até a Zona Norte, do Jabaquara ao Tucuruvi. Então ela pega uma área muito grande. Não faz sentido você criar uma linha de metrô, alguma coisa assim, se for para andar só 5 quilômetros de uma estação para outra. Você vai gastar muito dinheiro para percorrer um caminho muito curto que, se é mais barato fazer com carro, se é mais barato fazer a pé, se é mais barato fazer de bicicleta.
Então, normalmente ele é ideal para larga escala. Então, normalmente a gente vai ter esses transportes que vão ligar cidades, esses transportes de pessoas que vão ligar cidades, de produtos que vão ligar cidades, vão ligar regiões de uma zona a outra da cidade. Então, normalmente é ideal para uma larga escala. E esses itens que a gente fala, eles eram muito importantes aqui no Brasil para o transporte de café e como é até hoje. É muito usado o transporte de café por uma herança histórica, contexto histórico, de já ter sido assim há muito tempo. Então, até hoje é usado. O ponto negativo é justamente o que eu falei, o transporte ferroviário ele não é flexível. Ele, digamos que você tem que ter uma estabilidade para fazer ele. Muitos são subterrâneos aqui em São Paulo por conta de ser mais fácil do que por conta do relevo. Se você tem uma montanha, algumas coisas assim, torna isso muito difícil. Então, o transporte ferroviário não é flexível nesse sentido. E um outro ponto negativo é que tem um elevado custo de implantação. O que a gente pode levar em consideração aqui? O custo é muito caro de implantação. Logo, quando você tem, por exemplo, como o custo é muito caro, normalmente demora para ter uma obra. A gente tem aqui em São Paulo o exemplo aí da linha Ouro lá, que era para ficar pronto na Copa. E até hoje não tem nenhuma estação pronta. E é aquele processo que, como tem um custo muito alto e demora, é aquele processo também de candidatura de prefeitos, alguma coisa assim. Tipo, o cara começa a construir uma linha de metrô, ele começa a fazer, ou uma linha ferroviária para transporte. Ele sabe que vai demorar mais que 4 anos, mais que o mandado dele. Então, o cara não vai começar a fazer isso e depois vai vir o cara depois dele e falar que a obra foi dele. Então, muitos têm o pensamento de não usar esse tipo de transporte por causa do custo e por causa da demora da implantação. Então, esses são os pontos negativos que a gente tem para o transporte ferroviário. O próximo meio de transporte que a gente vai trazer para cá são as rodovias. Então, novamente, as rodovias aqui no Brasil, elas começaram a surgir de uma forma mais fácil no governo de JK, com a implementação de ferrovias para o maior acesso de mercadorias, de caminhões, de transporte com as multinacionais. Então, começou a partir do governo de Juscelino Kubitschek, há muitos anos atrás. E que a gente pode falar mais sobre isso? O ponto positivo da ferrovia, ou da rodovia, é justamente que ela é um... Então, um ponto positivo, como eu dizia, que traz as rodovias são que elas são altamente flexíveis. Então, a rodovia já não tem a dificuldade que tem a ferrovia de se implementar em determinadas áreas. Por exemplo, a gente tem rodovias hoje em dia para chegar na praia. Então, normalmente tem uma serra para você descer. Seria muito difícil, não que não tenha, mas é muito mais difícil você fazer um trem para descer do que você fazer uma rodovia. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você chegar no litoral de carro, mas não impede que tenha ferrovias que cheguem, mas o transporte é mais flexível. Então, é altamente flexível as rodovias. Um outro ponto ideal é que ao contrário da ferrovia, é ideal para curta distância, não para longa por causa do custo, mas para curta. Então, as rodovias são ideais para curtas distâncias. O que mais tem para falar? Os pontos negativos que a gente vai trazer aqui é justamente pelo custo do frete alto. O que seria esse frete alto? A gasolina não é barata.
Então, normalmente o transporte também não é muito barato. Então, por exemplo, a gente tem até uma questão mais estratégica. Países, por exemplo, que não tem porto, não tem uma zona portuária, um litoral, como por exemplo a Bolívia, esses países eles pagam um pouco mais caro para as coisas chegarem até eles. Justamente por não ter porto, não tem essa facilidade quando se chega mercadorias no litoral. Então, esses países têm que usar o litoral de outros países, pagar esses outros países para fazer o frete, que o frete já vai ser sistema de rodovias, que vai gastar grana e vai ser caro. Então, o frete alto é nesse sentido que eu falo. E um outro aspecto é a elevada manutenção. As estradas, elas se deteriorizam. E levando em consideração as rodovias aqui no Brasil são uma bosta. Tem algumas que são boas, mas são bem ruins. Então, é um elevado custo de manutenção. Isso é uma questão muito complicada por se ter rodovias aqui, tem empresas que levam à frente a jurisdição, mas não se fazem essa manutenção, a rodovia é ruim. Então, tem essa questão da elevada manutenção. Então, aqui a gente fecha essa questão de rodovias aqui no Brasil. O próximo item que a gente vai pegar, a próxima matriz de transporte, que a gente vai analisar são as aerovias. Essas aerovias, elas surgiram de fato pós Segunda Guerra. Então, o processo digamos que de transporte de pessoas, transporte de produtos se deu somente após a Segunda Guerra, que ficou mais intenso. Então, o ponto positivo disso é o rápido deslocamento. O rápido deslocamento está em tudo, é a gente pensar principalmente na questão de deslocamento de pessoas. Antigamente, tipo, na época, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, na época das caravelas, na época do descobrimento do Brasil, você chegava num determinado local, de um continente para o outro, por exemplo, de acordo com o vento, de acordo com a natureza, de acordo com o seu barco, se o seu barco era muito bom, nivelado de um jeito para, né? E hoje em dia você chega, você sai daqui para a Europa em meio-dia, 12 horas, 9 horas, dependendo. Então, o que você levava, tipo, 3 meses, é, na verdade era de 1 a 3 meses, né? Dependendo de como estava o tempo. Imagina você levar todo esse tempo para chegar num continente do outro, sendo que de avião você leva menos de um dia, horas. E isso facilitou muito a questão de empresas, questão de deslocamento de pessoas para trabalho, principalmente, de a rapidez para as guerras também. Tipo, como eu disse, surgiu muito fácil pós a Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra ou nas outras anteriores, o avião era justamente muito útil para isso, para bombardear as cidades e para levar os soldados mais rápido, para facilitar o deslocamento também. Então, esse era um ponto positivo a esse rápido deslocamento. Outro ponto positivo é que, assim como as ferrovias, ele é ideal para longa distância. Então, o avião é para você ir para longe. Por exemplo, claro que é muito mais rápido, mas, por exemplo, hoje daqui para você ir de avião daqui para o Rio de Janeiro é uma viagem muito rápida. Então, o avião seria ideal, por exemplo, para você ir para o Nordeste, para você ir para o Ceará, que seria, digamos que, o mais ideal, porque é é, uma longa distância. Por exemplo, não faz sentido você ir de avião daqui para Santos, ou daqui para uma cidade do lado. Normalmente é para uma distância mais longa, entendeu? Hum, um ponto negativo do avião é que ele não tem uma
capacidade muito grande de carga, não tem. E assim como as rodovias, no caso as aerovias, tem um elevado custo de implementação. O combustível do avião é caro pra cacete, o preço de um avião é muito elevado. Então, esses são os pontos negativos que a gente traz. Bom, a próxima matriz que a gente vai falar, o próximo modal, são as hidrovias. Bom, as hidrovias, elas, em um ponto positivo, a gente pode falar que assim como as ferrovias, elas têm essa grande capacidade de carga, então a gente pode entender que as navegações, no caso a gente está falando aqui de barco, tem uma grande capacidade de carga de produtos, então dá para levar muita coisa. A gente pensa naqueles navios gigantes lá, que levam não sei quantos containers. Então você imagina a capacidade de carga daquele navio, se for contar containers, se for contar produtos, é muito alta. E no caso a gente está falando de uma escala grande, então seria isso. E ele é ideal para longa distância. Então, assim como o avião, ele é ideal para, assim como as aerovias, as hidrovias também são ideais para longa distância. No caso, a gente falando de mares, a gente falando de rios muito extensos. Então, a gente está falando de longa distância daqui, justamente isso. Por exemplo, um navio que sai daqui para ir para a China, um navio que sai daqui para ir para os Estados Unidos, um navio que sai daqui para ir para a Grécia, para a Europa, para a África. Então, ele é ideal para essas longas distâncias a serem percorridas. Ponto negativo é que ele é um transporte muito lento, muito lento. Então, por exemplo, quando você pede alguma coisa da China, normalmente que é o que a gente mais pede, né? Por esses portais esses sites de mercadorias, normalmente demora mais ou menos um mês para chegar, justamente por causa desse transporte lento. Vem muita coisa junto e esses navios têm transporte lento pelas hidrovias. E de certa forma ele está condicionado ao relevo. Esse também seria um outro ponto negativo das hidrovias. Bom, então esses seriam os quatro modais, as quatro matrizes que a gente tem para falar aqui do Brasil, que são os principais meios de transporte. O que a gente tem para falar sobre isso? A gente tem justamente a evolução, tanto a gente pegando as ferrovias, a evolução, por exemplo, do metrô, a evolução dos trens, que eram locomotivas a vapor, que foi a se tornar os trens elétricos que são hoje. Realmente é uma puta de uma transformação, de uma evolução. Isso se deu justamente a essas evoluções, às mudanças de combustíveis, às mudanças de matéria-prima para se usar para alimentar esses transportes. E não só nisso, mas também os aviões, como eu disse, com essa mudança pós-Segunda Guerra, de se usar para o transporte de pessoas muito mais rápido. Então, resumindo, a gente tem isso bem claro, justamente na mudança dos transportes. Os carros também, os carros hoje em dia são muito mais seguros, os carros hoje em dia tem carros automáticos, tem carros mega seguros, carros que são muito mais fáceis das pessoas aprenderem a dirigir e a pilotar com segurança do que se era antigamente. Então, tudo isso está ligado a essa transformação dos transportes, principalmente. Bom, então vamos deixar um pouco de falar um pouco sobre os transportes e agora a gente vai passar para os meios de comunicação. Bom, a comunicação, que a gente pode dar uma resumida geral. Comunicação são meios ou ferramentas que possibilitam uma pessoa falar com o outro. Essa fala pode ser individual ou coletiva. Então, é justamente isso.
o que a gente vai entrar nesse contexto de comunicação. São as ferramentas ou possibilidades que dá para as pessoas se comunicarem umas com as outras, coletivas ou individualmente. Então, pode ser essa forma individual ou essa forma interpessoal. E pode ser também essa forma de massa, no caso com muitas pessoas. Então, a comunicação está ligada nesses dois contextos. Bom, eu separei alguns meios de comunicação, desde os mais antigos para os atuais. O que eu listei aqui, vou citar eles. Bom, vamos lá. O que eu separei aqui, deixa eu pegar. Bom, o primeiro que eu coloquei é justamente a escrita, que eu disse no começo, que era um meio de comunicação bem antigo, que eram através de sinais e códigos. Então, a escrita foi muito utilizada durante muito tempo, como é utilizada até hoje. De um modo que as pessoas se comunicavam escrevendo, através de códigos, sinais. Próximo que tem o telégrafo, que é muito antigo também. O correio. Correio até hoje é de não só de comunicação, mas as pessoas não usam o correio só para comunicação, mas também é um meio de muitas pessoas se comunicarem, pessoas que não têm nenhum acesso a outros meios. Então, os correios são pontos bem importantes, no caso. O jornal. O jornal, ele já é de uma cultura milenar. O jornal, tipo, do, dos primeiros séculos depois de Cristo já se tinha o jornal, por muitas pessoas, tipo, eram meio de saber de decisões tomadas pelo governo, decisões do povo, notícias sobre o que aconteceu, coisas que lhes interessavam e eram um meio de comunicação para eles. E o jornal, então, ele até hoje tem muitas pessoas que não utilizam mais o jornal, mas ele ainda é muito usado. Tem muitas pessoas que ainda tem aquele esquema de assinante, essas coisas. Tipo, é muito mais fácil você procurar uma matéria, por exemplo, na internet hoje, sim, mas ainda tem muitas pessoas, até de pessoas que preferem não usar celular, não usar computador, ou pessoas, às vezes, mais idosas, têm um costume muito de ler jornais. E até por costume de sempre ter tido antigamente e continua até hoje. Então, o jornal é um ponto muito importante na questão de comunicação. Bom, um próximo meio que é muito utilizado hoje é o rádio. O rádio, ele é dividido em frequências FM e frequências AM. Muitas pessoas ainda usam o rádio para ouvir jornais, para ouvir jogos de futebol, para ouvir notícias, para ouvir música. O rádio ainda é muito utilizado hoje em dia. Era muito mais utilizado, digamos, há uma década, 2 décadas atrás. Muito mais utilizado. Como ele surgiu antes da televisão, ele foi uma grande inovação. A televisão foi uma grande inovação, mas o rádio foi algo que perdurou. Chegou a televisão e o rádio continuou. Então, hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muitas rádios de informação, muitas rádios de esporte, rádio de tudo a gente tem aqui no Brasil, rádios religiosas, rádios que falam só sobre política, rádios que falam só sobre famosos, rádios de tudo a gente tem aqui no Brasil. E elas chegam em locais de difícil acesso. Então tem muitas, por exemplo, cidades
até aqui no Brasil, que não são muito desenvolvidas, que as pessoas, elas usam muito rádio, porque é o que chega ali. Às vezes o sinal de internet ele não chega muito bem, mas o sinal de rádio é maravilhoso. Então, o rádio, ele é muito utilizado na comunicação hoje em dia. Não tanto quanto antigamente, mas ele é muito utilizado ainda. Ou até no meio, não só nesse contexto que eu digo de locais que não são tão evoluídos, mas em locais também evoluídos. Tipo, é, é muito normal aqui no Brasil a cultura de rádio no carro, por exemplo. De você pegar um Uber, você pegar um táxi, sempre tá ligado o carro. Ou de um motorista, sei lá, o cara vai trabalhar todo dia, ele sempre tem um costume de ligar o rádio e ouve uma notícia, ouve alguma coisa, às vezes no automático. Então aqui no Brasil tem muito essa cultura do rádio no carro também, do automático. O próximo que a gente vai falar é o telefone. O telefone, ele não é mais tão utilizado hoje em dia. É muito difícil as pessoas terem o telefone fixo hoje em dia, cara. Hoje em dia é só telefone ter celular. Mas o telefone, ele foi uma grande inovação. O telefone, ele está no esquema de sinais sonoros. Então, a evolução dele foi muito importante, de você, principalmente para questões de militares, questões de guerra. O telefone foi muito importante para a comunicação das potências, dos governos. Muito importante o telefone em uma determinada época do mundo. O próximo que a gente vai falar é a televisão. A televisão, ela já foi um PAC no mundo, né? Digamos que uma inovação muito além do que se tinha quando ela apareceu. Então, você ter em uma determinada... Quando a televisão surgiu, você ter uma televisão em casa era muita ostentação. Não que hoje em dia a televisão seja barata, né? Mas era um negócio muito diferente quando surgiu, ali no modo preto e branco, e o que se deu com a criação dela, criação de telejornais, criação de cinema, criação de filmes, tudo que se deu com a criação da televisão para o mundo, de sair de um modo ali que era mais, digamos que, saindo do teatro, indo para outro patamar. E a televisão trouxe uma grande inovação para o cinema, para tudo, para novelas, para gravação de tudo. Então a televisão está muito ligada a essa inovação, ligando esse meio de comunicação até hoje. Então a televisão, isso sim é muito utilizado até hoje. Tem muita... a televisão, ela é ligada aqui no contexto no Brasil que às vezes o cara ele tem um barraco, mas ele tem uma televisão top. Então a televisão, por muitas vezes, tem uma cultura aqui no Brasil que é o essencial. As pessoas colocam muito como essencial. E então a televisão é muito utilizada. Isso que a gente tem que entender. O próximo que a gente vai falar é o celular, que é esse que depende muito da internet hoje em dia. O celular, quando ele surgiu, aquele celular pequenininho, ele era justamente com o intuito de ligar. Então, quando ele surgiu, ele estava ligado ao modo do telefone, de ser aquela coisa mais solta, mas foi aparecendo muitas ferramentas no celular e hoje tem ferramenta pra cacete que a gente nem mexeu em tudo. Provavelmente você não mexeu em todas as funções do seu celular, assim como eu não devo ter mexido em todas as funções do meu celular. Então, o celular, ele hoje em dia é um grande campo de informação para todos, para a gente. E por último, a gente tem os computadores. Os computadores, eles têm uma evolução que a gente pode colocar como, digamos que, muito clara aos nossos olhos. Tipo, o computador, quando ele apareceu, o primeiro computador, ele era uma máquina gigantesca que só fazia conta, por exemplo. Então, o que o computador faz hoje, por exemplo, esse notebook que eu estou gravando a aula, ele é pequeno, eu levo ele para qualquer canto. O que a evolução de como era
e de como se tornou para tudo. Tem um filme que mostra muito a evolução do computador em um outro patamar, tipo, mais para frente, que é o filme que conta a história da Microsoft e da Apple. E todo esse processamento que se deu, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a evolução do XP para o Windows 10, para o 12, é incrível. Então, essas transformações ficaram muito claras no computador. Esses três últimos itens que eu falei estão totalmente ligados à internet hoje em dia: o celular, a televisão e o computador. Bom, acho que é esse. O computador foi o último. Essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado sobre as transformações e os avanços nos meios de comunicação e transporte. É isso, galera, valeu.